Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos dar uma breve pausa de 3 semanas nos nossos estudos sobre o livro do Apocalipse. Para essa primeira semana, nós convidamos o seminarista João Granadeiro para trazer a mensagem para a nossa UMP. Acompanhe aí a maravilhosa mensagem que ele fez. Pela oportunidade de poder estar pregando a palavra do Senhor, meditando nas Escrituras Sagradas junto com os irmãos nessa noite. Também agradeço a Deus, agradeço aos irmãos pelo convite, fiquei muito honrado, muito feliz pelo convite e também pela essa oportunidade de podermos juntos participarmos de um momento de oração, um momento de reflexão na palavra do Senhor. Eu separei um texto para a nossa edificação nessa noite, que fica no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo... Nós vamos ler o versículo 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Vamos ler esse texto. Eu vou estar lendo aqui. Eu peço, irmãos, por favor, acompanhem suas Bíblias. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que acertam com ela. Meus queridos, há tempos quando ia falar sobre perseguições no mundo, né, perseguições contra a igreja cristã, eu sempre coloquei dados, né, sempre gostei de dados missionários, dados sobre a igreja cristã no mundo, e eu sempre coloquei a perseguição nos países comunistas, no mundo árabe, e quando se falava de Brasil, eu que já estou há 12 anos na igreja e já tenho algum tempo que eu ensino e prego, eu falava assim, aqui nós não temos uma perseguição física, aqui nós temos uma perseguição velada, mas temos perseguições ideológicas e por aí vai. Hoje eu já troquei o meu discurso, porque apesar de nós termos ainda coisas acontecendo nos bastidores, isso que acontece nos bastidores estão vindo à tona e nós vemos coisas acontecendo já no nosso dia a dia. Ninguém em sã consciência vai negar que existe uma vertente no mundo hoje que trabalha uma linha política, ideológica, filosófica, que é contrária aos valores da palavra de Deus. Longe de mim, eu não sou a pessoa mais qualificada para falar de política, por isso que eu não entro no debate político. Eu acho que um dia eu ainda serei, mas hoje eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a posição do cristão no mundo e as decisões que nós devemos tomar, sendo que nós temos uma outra forma de viver, já tem aparecido essa forma de viver para nós, e nós temos que tomar decisões e escolher o melhor caminho para vivermos aqui nesse mundo. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. A escolha do melhor caminho. Nós temos divisões de forma de viver na Bíblia inteira. Se eu fazer aqui uma rápida evolução cronológica, eu começo lá do Éden, de Gênesis, e aí os irmãos vão ver Deus falando sobre a semente da mulher e a semente da serpente. Então nós vemos aí dois tipos de pessoas, duas formas de viver, e já foi instituída no Éden. E aí você vê um pouquinho adiante, já Esaú e Jacó, lá nos gêmeos, dentro da barriga de uma mulher, eles já saíram com dois povos. De Jacó saiu Israel, que era um povo diferente dos outros povos, um povo que tinha uma forma de viver diferente da forma de viver das outras pessoas. E aí, lá em Apocalipse, a gente vê aqueles que têm a marca de Deus e aqueles que têm a marca da besta. Também não vou entrar em mérito do Apocalipse, que eu estou tratando sobre isso. Bom, nós vemos isso na história do mundo, nós vemos isso na história bíblica, e o texto que nós acabamos de ler também nos mostra sobre duas formas de viver também, que
que na Bíblia é palpável, né? Eu falei aqui com os irmãos, né, já passei direto para Apocalipse, eu pulei o Salmo 1, que fala lá sobre a forma de viver dos justos, dos ímpios, e aí eu poderia dar muitos exemplos bíblicos, tem isso, tá pula muito aos nossos olhos, essas duas formas de viver no desenvolver da revelação bíblica, né? O texto que nós acabamos de ler está dentro de uma seção de um livro especial que tem um gênero diferente, que é o gênero dos evangelhos. Ali nós temos a narrativa do ministério do Senhor Jesus, que foi desenvolvido de forma assim, bem escolhida. Tinha muitas coisas para Mateus falar, mas ele queria falar ele queria demonstrar alguma coisa. Ele queria dizer que esse Jesus que veio, que estava ali andando junto deles, era aquele Messias prometido por Isaías e pelos profetas do Antigo Testamento. E aí você vai ver ele levantando várias situações apontando para as profecias de Isaías. E dentro desse gênero aqui, contando narrativa, nós vemos Jesus explicando a lei. Olha só, dentro de uma história, de um gênero histórico bem específico, né, que é o Evangelho, nós vemos Jesus explicando leis, e isso acontece no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele compreende do capítulo 5 até o capítulo 7 aqui do Evangelho de Mateus. É como se fosse um pastor que levantasse para pregar um sermão, e esse sermão tem início, meio e fim. Jesus ele fez isso. Ele levantou para pregar um sermão, me explicou. A sua pregação foi a própria lei de Deus. E de uma forma que os fariseus já não estavam ensinando naquele tempo. Os fariseus eles ensinavam que, em algum momento, poderia se suprimir a lei e viver pela cabeça deles. E aí você vai ver lei sendo torcida de formas assim ridículas, horríveis. Jesus ele vem aprofundando a lei, mostrando o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido de se obedecer a Deus, de se cumprir a lei do Senhor. Logo após ele fazer isso, ele mostrar quem são os súditos do reino dele, lá no capítulo 5, no capítulo 5 e 6, ele vai mostrando os erros dos fariseus, ele agora, no trecho que nós acabamos, ele vem ensinando o preço de segui-lo. É isso que ele vai tratar a partir do capítulo 7. Ele vai mostrar o preço de seguir alguém como ele. Ele vai mostrar o preço de ser um cristão na Terra. E para isso ele usa uma ilustração muito boa. A ilustração dos dois caminhos. Muito oportuna, que aparece várias vezes nas escrituras do Antigo Testamento. Um judeu que estava ouvindo o Senhor Jesus, era comum ele ouvir coisas como céu e inferno, luz e escuridão, para cima e para baixo, ímpio e justo, e por aí vai. Então, Jesus se apropria, né, dessa ilustração dos dois caminhos para mostrar o seu ensino. O texto do nosso estudo, então, trará à nossa mente preciosos ensinos que nos ajudará a respeito desse entendimento, como escolher o melhor caminho. E, em primeiro lugar, eu quero tratar com os irmãos a respeito da porta estreita, que ele começa a falar aqui no versículo de número 13. Olha o que diz o versículo 13. Entrar pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Ele está dizendo que a porta ela é apertada. E interessante que a palavra que ele usa aqui no texto grego é a mesma palavra para se referir à apreensão da uva para poder fazer o suco, para poder colocar para fermentar, para fazer o vinho. Então, dizer que a porta é apertada é uma metáfora para aborrecimento, aflição e angústia. Mas ele está dizendo aqui que é esse caminho que conduz à vida. E essa palavra vida, ela vai fazer um contraste com a perdição aqui, que espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Vai fazer um contraste. E essa palavra perdição, Jesus está usando nesse texto como um se perder para sempre. É dessa forma que Jesus está usando. Então, a palavra vida está fazendo contraste com uma perdição total. Com isso, nós entendemos que ele está falando aqui de vida espiritual. E continuando, ele vai falar que são muitos o que entra pela essa porta de perdição,
E lá no versículo 14 vai falar que são poucos os que acertam a porta estreita. Então, essa palavra certa, eu achei muito interessante o tempo verbal e o modo que ela se apresenta aqui, nesse contexto. Ela nos mostra algo que aconteceu num tempo e que tem efeito para todo sempre. E o modo que ele mostra aqui que diz que esse efeito não foi fabricado na ação. A ideia de que poderia até ser, mas é mais forte que alguém está recebendo essa ação. Então, esse acerta aqui não seria que eu consigo acertar. Seria como se fosse que a própria porta viesse em direção a mim. Essa é a ideia que o texto traz para nós. Por isso que eu lembrei da doutrina da eleição, que é uma doutrina que diz que na eternidade Deus nos elegeu e no tempo eles têm nos chamado, e isso não foi obra nossa, isso foi obra do próprio Deus. Mas, é muito bonita a doutrina da eleição, eu creio nessa doutrina, eu não consigo entender de outra forma. Eu falo que se eu fosse escolher algo de bom para mim, eu não conseguiria escolher, e se eu fosse guardar minha salvação, eu ia perder. Mas por que, logo no início, Jesus usa a palavra ali, entrai, né, no versículo 13, isso é um imperativo que tem aqui no texto grego, e a gente vê uma ordem dada pelo próprio Jesus. Se lá embaixo vai dizer que a própria porta que encontra a pessoa. Bom, se a parte de entram, a palavra entram me conduz à doutrina da eleição, a ordem do próprio Jesus conduz à doutrina da santificação, que é uma doutrina ao qual Deus convida o homem para participar, sem com ele. É estranho, né? Porque a conta não fecha, né? Não seria 50% do homem, 50% de Deus? Não, é 100 mesmo. É que a teologia chama de um concurso, né, de uma ajuda mútua. É o próprio Deus chamando você, não, eu quero, eu decreto que você vai participar desse processo. E o que seria esse processo de santificação? É um processo que, ultimamente, eu tenho estudado muito, eu tenho falado muito até sobre essa doutrina maravilhosa, mas é a doutrina que eu posso assim, resumir em simples palavras. É o processo que Deus está te levando, através da ação do Espírito Santo em você, a você ter para dizer não para o pecado e sim para a obediência à sua santa palavra. Então, quando Jesus fala aqui, entrai pela porta estreita, existe aqui um esforço para viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Isso é a doutrina de santificação em simples palavras. Teria muito mais coisas para falar, mas em simples palavras, essa é a doutrina da santificação. Então, essa primeira parte do texto nos ensina que esse caminho que o Senhor escolheu para nós antes da fundação do mundo, e o texto bíblico nos ensina que ele tem nos feito nele para produzir boas obras, ou seja, viver de acordo com a sua palavra, esse caminho exige um esforço nosso também. E olha como ele é maravilhoso. Ele colocou o seu Espírito dentro de nós, nos potencializando a viver para a glória do seu nome. Então, depois de Jesus ensinar a lei, ele vem nos falando sobre o compromisso com essa lei, que é o compromisso da santificação, que é um compromisso de viver para a glória do seu santo nome, que é um compromisso de caminhar pela porta estreita. Agora, o texto vai falar também sobre uma porta larga, as figuras das portas que usa aqui, né? O que fala sobre essa porta larga? Primeiro, fala que ela conduz à perdição. Então, cada vez que um homem se afasta da verdade, ele se aproxima da mentira. E essa mentira gera morte. Cada vez que um homem se afasta dessa porta estreita, ele vai para a porta larga. Por quê? Porque são poucos os que querem pagar o preço para viver uma vida de santidade. Lembre-se que eu disse para você que Deus ele decretou que você tem que colocar esforço nesse processo? Não é assim, sim, a eleição, a salvação foi derramada sobre nós,
e ninguém tem poder de tirar a nossa salvação. Mas, como diz um professor no seminário, nós temos que nos apropriar dessa salvação. E isso dá trabalho. Mas aí, como Deus é bom, ele colocou o Espírito em nós, nos potencializando, nos dando condição de dizer não para o pecado e sim para a obediência à palavra do Senhor. São poucos que entram pela porta estreita e são muitos os que preferem uma vida mais fácil. Existe um ditado aí no mundo que fala que existe uma vida mais fácil do que a vida do cristão, mas não presta. E tem muitos que preferem essa vida que não presta. O apóstolo João ele nos vacina quando ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Quando ele usa essa palavra mundo, ele está falando sobre muitas pessoas de muitos lugares no planeta Terra. Ele está falando que existe um sistema que prefere viver longe de Deus. Então, meus irmãos, esse texto nos traz a reflexão de que existe duas formas de viver nesse mundo e que a forma de viver do cristão não é a forma mais fácil e que existe forças trabalhando para impedir que vivamos de acordo com a palavra de Deus. Agora, eu tenho algumas aplicações que eu quero compartilhar com os irmãos que eu tenho certeza que trará consolo ao seu coração. A primeira dela é a seguinte: cuidado com a sua escolha de caminho. Primeira aplicação que eu quero compartilhar com os irmãos: cuidado com a sua escolha de caminho. Salomão lhe disse em Provérbios que há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A minha pergunta nessa noite a você é: qual é o seu parâmetro? O que você usa para escolher uma forma de viver? Para o cristão, a única regra de prática deve ser a palavra do Senhor. Isso deve ser algo aplicável, físico na sua vida. Não deve ser só uma teoria, algo que você lê no catecismo, não. A Bíblia precisa ser a tua única regra de fé e prática. É dela que você vai tirar assim, um norte para entender se aquela forma ou aquela outra é a melhor forma para você viver. É a forma que vai agradar a Deus. E aí é assim, Jesus será o condutor da sua vida. Porque Jesus, a palavra é a palavra do Espírito, a palavra é a palavra de Jesus, a palavra de Deus que deve conduzir a sua vida. Então, cuidado com a sua escolha. Na hora de você escolher uma forma de viver, um lugar para morar, alguém para namorar, para casar, um curso para fazer, não deixe de levar a palavra de Deus em consideração, porque ela deve ser a sua única regra de fé e de prática. Segunda aplicação que eu tenho nesse texto para você nessa noite: os cristãos não são a maioria nesse mundo. E aí é algo que eu quero te assinar, é uma vacina aqui agora. A porta é estreita. São poucos que querem pagar o preço de seguir Jesus, o preço do discipulado, o preço de ser... Fala aí, galera, beleza? Bruno... O preço de ser um cidadão do reino dos céus. O convite de Jesus é para termos coragem. Não é um convite, venha que as coisas vão ser fáceis. O convite de Jesus é: venha com coragem, mas conte com a minha graça. Esse é o convite do Senhor Jesus. Sim, nós não vamos conseguir nada, não. Vamos sucumbir na primeira dificuldade. Mas nós contamos com a graça de Jesus. Ele não nos deixa sozinhos, meus irmãos. Cristo nos guarda e nos encoraja quando no nosso ambiente de trabalho nós ouvimos chacotas. Quando no nosso ambiente de estudo nós somos a minoria. Sabe, quando você diz que crê em Jesus e as pessoas te têm como alguém que não sabe nem pensar. Você não está sozinho. Ser cristão é um exercício de confiança em Jesus. É coragem de confiar nele, não é coragem em si mesmo. Lembre-se de Elias, quando estava tão chateado lá na caverna, e ele achava que ele estava sozinho. E ele pensou assim: eu tenho sido zeloso de tudo que Deus tem me mandado, agora as coisas ficaram ruins para o meu lado. E aí a palavra de Deus veio e mostrou para ele que ele não estava sozinho. Sempre tem os remanescentes. Tinham lá mais profeta, não era só profeta de Baal que tinha, e ele o único do Deus verdadeiro. Tinha mais profeta, mais pessoas servindo ao Deus verdadeiro. Então você não está sozinho nesse mundo, mas a tua confiança deve ser em Jesus. Uma terceira aplicação: fora de Cristo não há outro caminho para Deus. Vamos tentar tirar essa convicção que eu estou
professando aqui para você, sabe? Vão tentar tirar. Vão tentar te levar a pensar em outras coisas. Sabe, hoje eu ouvi uma ilustração que eu fiquei apavorado, que assim, com o cabelo da sobrancelha em pé, sabe? Me contaram uma história que o caminho para Deus é mais ou menos como se Deus estivesse numa montanha e existem vários lugares para chegar no cume da montanha. E que tem lugares para chegar ao cume que são mais fáceis, são mais difíceis, mas todos os caminhos vão chegar a Deus. Não, a Bíblia fala que só tem um caminho. Só existe uma verdade. E só existe um caminho, uma verdade que conduz à vida. E esse caminho, essa verdade e a vida é o nosso Senhor Jesus. Professar dogmaticamente essa verdade nos nossos dias é tirar um estado de imbecil para muitas pessoas. Mas nós sabemos o que nós estamos falando. A nossa fé, muitas vezes ela não é provável, mas ela é racional sim, porque nós somos firmados naquilo que o próprio Deus diz através da sua revelação. Fora de Cristo não há outro caminho. Não adianta você procurar subir a montanha de outra forma. Você vai cair, você vai morrer. Mas em Jesus nós temos salvação para nossas almas. Sabe que não vai ser fácil, porém você não está sozinho, e em Cristo, consolo para encarar esse trabalho de assumir uma forma de viver nesse mundo, assumir uma forma de caminhar nesse mundo, vivendo para a glória de Deus. Que Deus nos conduza, meus irmãos, a esse caminho de vida, que é o seu Filho Jesus. Sabe, que o Senhor Deus te força para que onde você esteja, você venha compartilhar o Evangelho, venha mostrar que não existe uma terceira forma de viver, não existe um povo a pertencer. O Senhor Jesus, lá no seu sermão escatológico, ele fala aqui no Evangelho de Mateus mesmo, que no último dia ele vai separar as ovelhas dos bodes. E aqueles que tiver à sua direita, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. E aqueles que estiver à esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Meus irmãos, que você não leve essa palavra que eu estou falando aqui agora como um terrorismo gospel, tá? Mas isso é uma verdade bíblica. Só existe duas formas. Ou você escolhe o Senhor Jesus, ou você se entrega à condenação. Prefira ficar no lado de Jesus. Prefira sorrir ao lado de Jesus, chorar ao lado de Jesus, viver bem ao lado de Jesus, sofrer ao lado de Jesus, sabendo que um dia esse Jesus irá voltar e nos levar para morar com ele. E lá ele vai enxugar nos nossos olhos todas as lágrimas. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos conduza nesse caminho de vida, em nome de Jesus. Amém.